Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui, podcast da Prosperar Treinamentos, Prosperar ONG, prosperar tudo de prosperar, né, grande André? Prosperando em todas as áreas. E a gente diretamente aqui do canal do Verbo da Vida, né, de Taubaté, né, grande André? Eu sou o Leandro Galhardo, sou mentor de negócios e apresento aqui esse podcast junto com ele, o grande André Rocha. Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado, Léo. Ótima tarde, graça e paz. Povo abençoado de Deus que está aí também nos assistindo aqui, esse canal da Igreja Verbo da Vida Taubaté, que tem tantas programações bacanas, né, Léo? Muitas. Para você ficar conectado aí praticamente a semana toda, né? Temos podcast aqui na terça-feira, nas quintas-feiras também podcast com os nossos ministros aqui, o Roberto que apresenta também aqui, trazendo temas maravilhosos. E o Prosperar Podcast, como o Léo disse, faz parte também da ONG Prosperar, onde tem o projeto do Pequeninos, projeto de... até agora também, Léo, até para você, mãe e pai que está nos assistindo aí, tem a inscrição aberta aí para projeto enxadrístico, aqui na ONG. Aqui na sede, né, do Prosperar, aqui na sede do Verbo da Vida em Taubaté. Então, se você quiser escrever seu filho ou filha aí para estar aprendendo xadrez, vai ter aqui um professor disponibilizando aqui todo o conhecimento do xadrez, né? Xadrez que ativa ali a memória, poder criativo, isso é muito bom. Então, sabe jogar xadrez, André? Cara, eu sei um pouco, não sei todas as técnicas. Eu não sei nada, você acredita? Não sabe nada? Só sei que tem torre, só sei que tem os personagens ali, mas não sei como funciona. O rei, a rainha, né, a torre, os bispos, e tem várias peças ali, cada uma ela se move de um formato diferente, ele é bem bacana. É bem inteligente também, né? Então, se você quiser saber mais informações, entre em contato com a nossa secretaria aqui da Igreja Verbo da Vida, com a Carla, para você estar sabendo como é que fazer para escrever o seu filho. Vai estar acontecendo nas manhãs aqui, 2 vezes por semana, então entre em contato e também... Tá no Instagram todas as informações ali, os benefícios do xadrez e como você faz para inscrever seu filho lá no ONG Prosperar, que é o Instagram da ONG Prosperar. Show! Uau, show! E essa semana nós temos alguma coisa especial, grande André? Essa semana muito especial, né? Que também faz parte da ONG, o Prosperar Treinamentos presencial, Léo, que acontece aqui na Igreja Verbo da Vida e a gente está com um formato diferente. Que formato diferente é esse que está tanto se falando aí, Léo? Nós temos formato redondo, formato quadrado. As mesas são redondas, né? As mesas são redondas e nesse formato novo que estreou no mês passado, né? Sim. As pessoas estão sentadas numa mesa redonda para elas poderem fazer uma troca de informações, né, muito mais precisa. Você conhece outros empresários, discute, tem alguns momentos de dinâmicas que você pode falar sobre a sua organização, sobre o seu empreendimento e trocar ideias mais coladinho com alguém que está passando, às vezes, um mesmo mercado que você está passando, né? Sim. Afinal, até o tema que vai trazer está falando sobre mudanças no mercado, né? Do cenário. Né, quem vai estar aqui palestrando, o grande Diogo Garcia. Diogo Garcia. Que é o líder também do Prosperar Treinamentos. Ele vai estar trazendo essa palestra, essa dinâmica. E não é só para quem é empresário ou para quem tem o desejo também, não. Para você que está à procura de um emprego. Olha que oportunidade maravilhosa que você tem de vir aqui no encontro de empresários, né, trazer o seu currículo ali, fazer uma conexão, fazer um network ali e quem sabe até foi uma das situações, o pessoal sempre, algumas vezes me procura aqui na igreja, dá oportunidade para o meu filho, um currículo e tal, e a gente sempre faz essa conexão e eu falei, olha, traz o seu filho aqui no Prosperar Treinamentos, que vai ser uma grande oportunidade de já se conectar com os donos, os empresários, o pessoal da equipe. Então, você que é também funcionário, você que quer um crescimento profissional, você que ainda não tem ainda, de repente, o recurso para começar a empresa logo de bate-caixa assim, mas vem aqui para poder ter o seu crescimento profissional, certo? Mudança de mentalidade, tanto treinamento maravilhoso que está sendo entregue aqui. Então vai ser nessa quinta-feira, depois de amanhã? Depois de amanhã, se hoje é terça, depois de amanhã é quinta-feira. Às 19h30, com aquele maravilhoso coffee break ali. E a palestra do nosso querido Diogo Garcia. Então não perca quinta-feira agora aqui na sede Verbo da Vida em Taubaté. Em Taubaté. Ô, Léo, aí o pessoal tá percebendo que tá eu e você conversando aqui no podcast. Geralmente a gente traz aqui um convidado, seja um empresário, seja também um ministro, para a gente saber a história, a trajetória, não só ministerial, mas também até uma das dúvidas, né, do podcast passado. Pastor Moisés, ele já nasceu pastor? Não, ele teve uma trajetória profissional até se dedicar a sua vida no seu ministério e a chegada dele até aqui. Então foi bem bacana a conexão dele, para quem queria entender um pouco mais da história do pastor Moisés, também da família. E foi bem legal. E até o spoiler de quem vem semana que vem,
que teve muita conexão com a história do pastor Moisés, que é o pastor Vavá. Pastor Vavá. Pastor Vavá, que é o co-pastor aqui da presidência também da Verbo da Vida de Taubaté. E vai ser muito bacana conhecer um pouco dessa trajetória do pastor Vavá até ele chegar no ministério, né? E com certeza vai ter o pastor Moisés no meio da história, né? Quando o pastor Moisés teve, vai ter os dois estão ligados aí desde a da adolescência, né? Exatamente. E hoje eu vou estar aqui debatendo com o Léo, ele vai estar conversando também. O Léo, ele desenvolve métodos, tem uma facilidade muito grande em desenvolver métodos, com muitos anos de estudo, né? Métodos para a empresa, para a equipe, para poder extrair o melhor resultado de cada equipe, de cada time, e ainda é coaching de coaches. Olha que o Léo tem um portfólio muito grande dessa parte de treinamento de equipe, desenvolvimento de pessoas. Tenho o prazer de trabalhar com ele também na minha empresa lá, e nós temos colhido resultados que são palpáveis. Palpáveis. Isso, olha, tirou a palavra da minha boca. Muito, ficou assim, ó, muito bom. Palpável. E até hoje teve um treinamento da parte da manhã com a minha equipe lá, né? De história, de trajetória também. A gente vem falando de trajetória aqui, né? Como é importante você entender a trajetória da sua equipe, você entender ali o ser humano mesmo, para ele subindo na escada da profissionalização. Olha que interessante, Nossa, hein? que deixa, André. Já entramos aí. Essa agora foi perfeita, né? Para entender e o que é a escada da profissionalização, Léo? Você trouxe esse material e a Kézia está lá no bastidor já preparada para colocar na tela. A grande Kézia está que tá. É isso aí. André, a escada da profissionalização é um entendimento que você precisa subir 5 degraus. E cada um desses degraus, eles vão demonstrando o quanto profissional você é, né? Então você vai perceber, como possivelmente está sendo compartilhado, e você está enxergando que degraus são esses, né? O primeiro é o da reclamação. E o da reclamação, você vai perceber que tem muitas pessoas, né? Até na imagem aí você enxerga um monte de gente. Uma fila enorme de gente ali que está nessa escada da reclamação. Da reclamação, porque o que a maioria das pessoas fazem é reclamar. Sim. Porque reclamar também é apontar as dificuldades, né? Sim. Então, muitas vezes as pessoas ficam só com o foco em enxergar dificuldade. E tudo bem, existe um momento em que você precisa olhar para isso. Você precisa olhar para aquilo que vai ser difícil, o que está sendo difícil. Mas qual o problema quando você fica só nesse primeiro degrau? Você não sobe e se contenta em apenas enxergar as dificuldades. Quando você sobe mais um degrau, como você está vendo aí, você vai para o segundo degrau, que é da justificativa. E o degrau da justificativa são aquelas pessoas que justificam porque não deu certo, porque não fizeram tal coisa, porque não bateram a meta, né? Perfeito. Isso acontece muito dentro das organizações. Sim. Não bati a meta porque... E começa a inventar um monte de coisas. Algumas coisas inventam. Tem uma coisa até que eu falo para alguns da minha equipe, né? Que quando começa a justificar muito, eu falo assim, cara, a sua justificativa, ela até me convence, mas não muda o seu destino, né? Isso, não muda o cenário. A justificativa, ela até ok, né? A gente aceita até, acho que isso que você fala também na escada da profissionalização, ela até é aceitável, né? Aceitável, é real, né? É plausível. Sim. Fala assim, não, isso aqui realmente, por causa disso, o negócio não aconteceu. Isso. Mas, e aí? Né? Porque tem gente que para nesse segundo degrau. Perfeito. Encontra uma boa justificativa e aí fica muito bom só na justificativa e não é bom em mais nada. Exato. Então você precisa subir mais um. Aí quando você sobe mais um, você chega no terceiro degrau, que é o degrau do questionamento. É onde você... Essa aqui esqueceu. O que é? O degrau do questionamento é quando você começa a se questionar, tá, mas e por que isso está acontecendo? Por que isso é assim? Por que isso funciona assim? Sim. E é muito interessante que quando você começa a questionar, é uma possibilidade de crescimento mesmo, porque você começa a indagar. Às vezes as pessoas que ficam só na justificativa, é muito de cenário externo, né? A mudança de governo, taxa aumento de juros, do preço, taxa, um monte de coisa. Mas quem começa a se questionar do porquê, a pessoa quer entender profundamente por que de repente caiu as vendas, por que ela não conseguiu atingir a meta, ou porque o ramo dela, de repente, não está muito bom. E é muito bom, porque já é um bom progresso. Só que também só ficar nesse porquê, a tendência é que a pessoa encontre um bom porquê e volte para uma justificativa. Começa a descer o degrau, aí né? desce, aí justifica e começa a reclamar. Por isso que quando a gente fala do questionar, existem duas partes. O questiona o porquê, mas principalmente aquele que questiona o como. Como eu posso fazer para dar certo? Perfeito. Como eu posso fazer para minha empresa funcionar? Como eu posso fazer para bater a meta? Porque quem se coloca nessa posição do como, ela está pensando em possibilidades. Então ela está pensando no futuro e isso dando certo. Ela não fica só no passado que não deu certo. Sim. Ela vai, tá, e se eu tentar de uma maneira diferente? E isso faz com que ela automaticamente, né, ela suba mais um degrau, que é o quarto degrau, que é o degrau do propõe.
Então, a partir do momento que ela observa maneiras diferentes, ela propõe, de repente, para o líder dela, e se a gente fizesse assim, e se a gente instituísse, né? Aqui no bastidor a gente estava até comentando sobre o poder da conexão, né? O poder de você ter pessoas que podem te indicar o seu trabalho, né? O grande André trabalha com a venda de veículos e a gente está justamente trabalhando isso. O Joey Girard, né? Ou Joey Girard, né? Quer dizer, ele é americano, então... Joey Girard é o maior vendedor de automóveis da história, né? Isso. E faz parte do meu ramo, né? De automóveis. De automóveis, né? Vendeu 13 mil, alguns dizem 13.001. Os números dele foram 18 carros em um dia, 170 carros em um mês, foram os recordes, né? Ele foi pro livro dos recordes. E em 15 anos, 13.001 carros, né? Dá uma média de praticamente aí quase 1.000 carros por ano, né? E 100 carros por mês. Realmente é uma máquina de venda, né? Imagina ele passando por aí. Só que assim, entender que... Aí a gente abriu nessa questão da trajetória, né? E da escada que ele também foi subindo. Sim. É que ele... Houve umas técnicas, né, que ele foi aplicando, de conhecimento, foi fazendo. Aí você entrou nessa questão do nível de conexão. Tem algo até interessante do Joe Girard lá, que ele é a lei, né, dos 250, né? Que cada pessoa tem um poder de conexão em média, né? Não que isso é uma realidade absoluta, mas em média ali 250 pessoas, porque ele foi num funeral, né? Isso. E aí perguntou pro dono da funerária, por que você emite aí esses 250 convites? Ele falou, cara, eu já trabalho aqui há X anos e a média das pessoas que vêm no funeral é 250 pessoas. Ele, não satisfeito com aquilo, foi também tirar dúvida num buffet de casamento, né? E também era a mesma média de 200 a 250 pessoas que um casal ali de noivos convidam para sua festa. E olha a importância, muita gente fica pensando, né, para você que trabalha com vendas, né, e, olha, não tenho ninguém que pode comprar meu produto. Não, você faz um esforço aí que pelo menos você tem 250 pessoas conectadas com você direto, que dessas 250 pessoas, se você atender bem, vender bem o seu produto, pode falar para mais 10 pessoas, então multiplica, né? Chegando a quase 2.500 pessoas, imagina? Com certeza. Que legal. E aí, nesse quarto degrau que a gente abriu espaço para falar em relação a isso, né? O André estava comentando que um dos integrantes da equipe dele, né, falou, nossa, a gente poderia fazer um café. Né? Isso, o café perfeito. é porque eu tenho algumas pessoas que são mais influentes e aí hoje a gente sabe que as mídias sociais funcionam muito para isso. Então, de repente, num café com uma pessoa influente que vê e de repente a pessoa vai ver quem que é esse com quem ele tá, né? E aí vê que é uma loja de carro, aí de repente está pensando em trocar carro. Enfim, você amplia as suas percepções para poder ser recomendado também. Mas aí só chega nisso quem começa a se perguntar em como eu posso então fazer para vender mais, né? Uma vez que eu posso utilizar a minha rede de influência. E aí, depois que você chega nesse propõe, que é o quarto degrau, você está a um passo, mas infelizmente ainda tem pessoas que ficam, por mais que subiu tudo aquilo ali, tem uma boa ideia, mas não chega no quinto degrau, que é aquele que aplica. Então é como se essa ideia que a gente falou aqui, que está gravado, registrado, aí passou 2 meses. Excelentes ideias. Cadê André? O André ainda não fez o café, ainda não pôs uma coisa em prática. Exatamente. Então, no quarto degrau, né, quando é, por exemplo, um caso desse de um vendedor passando para o seu líder, né, que é no caso o André, ele propõe algumas coisas, selecionou, a partir do momento que selecionou, então aplica, faz acontecer. Infelizmente tem muito isso nas organizações, né, Léo? Não chega na vez de fato. Pessoas que têm, nossa, ideias brilhantes, tem um monte de ideia, propõe um monte de coisa, escreveu um monte de livro, mas que nunca saiu do papel, né? Na hora de realmente aplicar. E tem uma coisa até interessante que você falou na sua palestra, né? Como é que é? Quilos de conhecimento e gramas de atitude. Tem pessoas que têm uma obesidade obeso de conhecimento. De conhecimento, né? E faz curso. Você vai falar de um coach, você vai falar de uma técnica. Isso aí eu já fiz. Esse livro eu já li. Eu já fui nessa imersão. Já fez tudo, né? Você fez Mas tudo. aí, cara, aí você não consegue ver os frutos, né? E aí realmente, não sei se você conhece alguém assim. Se conhece, coloca aí, eu conheço alguém dessa forma, que é obeso de conhecimento, mas que não aplica gramas de... Tem gramas de atitude, né? E até interessante quando você... Eu já tive muitos clientes que eu pedi para parar de fazer curso, parar de fazer até benchmark, né? Que é você ir atrás de outras empresas similares à sua para ter ideias e tudo mais. Perfeito. Justamente por causa disso. Porque pegou um monte de conhecimento, mas não aplicava na dele. E como não tinha essa aplicação, chegou um momento em que a pessoa começou a ficar confusa. Até porque se, por exemplo, o André tem a loja de carro, eu vou pegar e vou ver algumas lojas de carros de referência
referências para poder entrar, ver o que a gente pode adaptar na Vicenza. Sim. Então, imagine que eu tenho um período que eu vou fazer essa pesquisa, só que depois de um período que eu fazer a pesquisa, eu tenho que encerrar, porque senão você fica em pesquisa eterna. Então, eu vejo aquelas empresas e assim, olha, André, eu vi isso aqui legal, vamos pegar e aplicar. Vamos pegar e aplicar para ver como que isso funciona. Porque essa pessoa ela fica muito segura. Então, de repente, ela enxerga uma outra empresa e fala, nossa, olha, se eu tivesse aplicado sem ter visto isso. Só que daí ela vai para uma outra, e quando você vê, passou um tempo e ela não aplicou nada. E aí ela começou a ficar confusa, porque as empresas também funcionam diferente. Cada empresa tem a identidade de quem fundou a organização, né? Então, você se inspira, mas você precisa colocar aquilo em prática. Você viu muito isso em pessoas que saem da faculdade, vão para pós, depois para mestrado, para doutorado, tudo uma sequência. É claro, se você tiver uma parte média, né, de medicina, né, ou como a gente teve aqui a grande Dayana, da parte de dentista, né, de odontologia, né, aí tem toda uma questão de instrução mesmo. Mas principalmente essa nossa área administrativa, de marketing, né, uma área mais comercial, tem uma hora que aquele conhecimento que você adquiriu, você precisa fazer ele acontecer de alguma maneira. Perfeito. É a mesma coisa do empreendedorismo, né? Na hora que a gente tem muitos empreendedores por necessidade, inclusive já entrevistamos várias pessoas aqui no podcast, em que elas foram empreendendo porque era o que tinha para fazer, era acontecer, né? E depois elas acabam indo atrás de capacitação. Mas existe um tempo de você adquirir conhecimento, e esse conhecimento que você adquire, você tem que colocar ele em prática. Se você já está fazendo um monte de cursos e ainda não construiu alguma coisa, pare de fazer e vai construir com aquele entendimento que você tem. Porque com aquele entendimento que você já tem, que você já adquiriu, você tem condição de fazer alguma coisa acontecer. Perfeito. E é muito mais valioso você pegar esse conhecimento e aplicar do que você ficar só correndo atrás de conhecimento sem aplicação nenhuma. O que você está dizendo, Léo, que de repente, se a pessoa pega ali alguma técnica, foi numa palestra, pegou algo e já saiu aplicando, tem muito mais resultado do que aquele que fica estudando de repente 1, 2 anos, mas não aplicou em nada, né? Eu vou te dar um exemplo Até a pessoa consegue argumentar bem, fala bem e tudo mais, mas você vai ver, não tem atitude. Na prática não vai. Vou te dizer uma questão assim bem fácil até, né? A gente trabalha na parte de vendas, já trabalhei com o André na loja dele, neurovendas, que é você entender o funcionamento do cérebro e nesse funcionamento você saber como conectar com outra pessoa a nível inconsciente. Então, por exemplo, existe uma técnica muito conhecida para quem trabalha com relacionamento e com vendas, que é o rapport. Rapport é você entrar em conexão com a outra pessoa. E Legal. isso acontece a nível inconsciente. Então, não é uma coisa que a pessoa está pensando, não é o racional dela, não é o nível consciente que está verificando que a outra pessoa é parecida com você. Não, você está falando de inconsciente para inconsciente. Entender rapport é muito fácil, né? Então, entender rapport é, por exemplo, não sei se a câmera fica aberta aí, Kézia. Então, imagina, a câmera está aberta só para você perceber eu e o André, né? Então, se, por exemplo, eu quero causar uma conexão, é que eu com o André, a gente já está há muito tempo trabalhando juntos, então a gente não tem essa necessidade de fazer conexão. Sim. Mas se o André fosse um entrevistado aqui, ele estivesse muito nervoso, eu posso me conectar com ele fazendo justamente o mesmo corpo que ele está e os mesmos movimentos que ele está. Então, se, por exemplo, o André está assim, então eu também fico assim. Porque pensa, o André está nervoso de estar aqui, ele é meu convidado. E será que eu me porto assim? Como será que eu fico? Isso, então, o inconsciente do André, quando percebe, porque não é uma coisa muito racional, o inconsciente dele, quando percebe que da mesma maneira que quem está comandando o podcast está da mesma maneira que o dele, o consciente dele relaxa, porque eu estou indo certo, eu estou no mesmo caminho. Se de repente, quando o André começa a falar, o André faz movimentos assim com a mão, quando eu começar a falar, eu vou repetir nesses movimentos com a mão. Você não precisa saber que o neurônio X com o neurônio Y, na hora que entra a energia tal, e se você comer maçã, isso... E tem pessoas que elas aprofundam nesse nível. Só que daí elas aprofundam tanto nesse nível de entender o funcionamento dos neurônios, que lado que é, se é o pré-frontal, se é não sei o que, e a pessoa não pratica. Verdade. Então é muito melhor alguém que, captei, deixa eu testar. Porque quando você testa, funciona, acontece. É a mesma coisa da lei da gravidade, né? Pô, sei lá que jeito que a lei da gravidade funciona e como que descobriram para fazer o cálculo, e eu sei que existem áreas que estudam isso e que fazem coisas assim.
Mas eu só preciso saber que a lei da gravidade funciona e que eu não vou pular daqui, que senão eu vou cair, porque ela tá me puxando para baixo. Então tem coisas que se você aprofunda demais, você deixa de aplicar. É muito mais importante você aplicar do que você ficar procurando um conhecimento que não vai servir para nada ou para aquilo que você comentou, né? Daí a pessoa fala, até uma fala difícil, que não conecta com o outro, porque os neurônios centrais, na hora que eles se conectam e tem uma válvula de escape, blá, 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 aí pronto. Já perdeu o feeling. E não praticou. E não fez o que precisa ser feito para conectar. Fez sentido, né? Uma das coisas interessantes, comentando sobre isso, sobre rapport, né? E a conexão com o cliente, para nós que trabalhamos com venda, esses dias teve mesmo um cliente na loja, falou, cara, eu já comprei 8 carros em determinada loja, um concorrente, por exemplo. Mas a partir do momento que eu comecei a conversar com você, em 30 segundos ali, eu já falei, cara, beleza, é uma pessoa confiável. Olha o cliente, né, falando essa percepção, né? Muitos não vão falar isso, né? Mas o que ele me falou ali foi valioso, né? Perfeito. Ele falou, cara, nos primeiros 30 segundos ali, eu consegui me conectar com você, senão eu nem estava sentado aqui negociando. E realmente foi uma negociação ali dura, né? Paga mais para eu poder fechar esse carro, comprar esse carro com você. Mas, enfim, ele sentou. Porque nos primeiros 30 segundos ali ele já causou uma impressão. Primeiro ele me comprou para depois ele comprar o produto que eu estava vendendo. Então a parte de conexão, né? Eu até fiz um vídeo lá agradecendo ele. Falei, olha o poder de uma conexão, o poder de você encontrar elos com o seu cliente ali e também esse rapport, né? Fala mais ou menos do mesmo jeito, se porta mais ou menos do mesmo jeito. E aí ele começa a sentir à vontade com você. Ele comprou primeiro a mim, comprou primeiro o vendedor para depois comprar o produto nosso. Aí foi mais suave, foi mais tranquilo. Virou um amigão, né? Perfeito, um amigão. E são técnicas, né? Sim. Mas para a gente então começar, né? Vou seguir aqui esses 5 degraus, né? O primeiro degrau é o degrau da reclamação. E aí você vai perceber, assim, que você conhece muitas pessoas assim. Porque aquele que tem o olhar para o reclamar é como se ele tivesse uma habilidade natural da reclamação. O que é essa habilidade natural? Ele está tão viciado em olhar as dificuldades, em focar nisso, no que é difícil, no que pode não dar certo, que ele repete isso com muita frequência. Quando a gente fala até habilidade, todos nós, André, podemos ser habilidosos em qualquer coisa. Mas, nossa, mas qualquer coisa, sim. Como assim, Léo? Porque em qualquer coisa você pode ser habilidoso. Por que a gente até deixa? Vou começar pelo contrário. Por que a gente deixa de ser habilidoso em alguma coisa? Porque a gente para de praticar. A gente para de repetir aquilo que a gente já conhece. Por exemplo, você dirige, né, André? Tem que dirigir, né? Andou de lá de carro, não vai dirigir, ok. Mas quando você aprendeu a dirigir, você não tinha a mesma habilidade que você tem hoje no volante. Sim. Né? Hoje você tem até aquele, como que fala, aquele carrinho, gaiola? Hoje tem até uma gaiola e tudo para andar por aí e tudo mais. Você já não tem medo, né? Sim, não tem. Não é que nem a gente foi andar no aniversário do seu filho, você lembra? De kart, né? Verdade, aí, verdade. Acho que foi a primeira vez que eu fui andar de kart, eu não sabia e tudo mais assim. Fiquei em último lugar, né, dentro da competição. Mas por quê? Eu tinha medo, eu tinha receio de andar ali de kart, que na hora que virasse... Ele perdeu para uma pessoa de 7 anos de idade. 7 anos de idade. E quando ainda filmaram o cara que tava andando, né? Você lembra que aparece um vídeo? Até o cara que tava andando tá mais rápido que eu dentro do kart. Mas acontece, quando eu virava as curvas, eu tinha medo daquilo ali cair. Né? Por quê? Porque era a primeira vez que eu estava andando, tem esse receio. Da mesma maneira que quando as pessoas começaram a andar no kart e tudo mais, depois da repetição que você começa a ter mais segurança. Né? Então, da mesma maneira que quando a gente dirige, no comecinho, a gente vai aprendendo, é um monte de informações, parece que é muito difícil, mas a repetição te torna hoje um motorista habilidoso. Sim. Você não fica pensando que tem que dar seta, você não fica pensando tudo que você tem que fazer. De repente, você sai da sua casa e vai para o seu trabalho e você fez esse percurso sem nem pensar. Já virou uma habilidade inconsciente. Por que essa é uma habilidade inconsciente? Porque você repetiu muito isso. Perfeito. Então, todos nós podemos ser habilidosos em qualquer coisa a partir do momento que a gente repete. Então, você deixa de ser habilidoso porque você não pratica e repete. Sim. É o praticar e repetir. Na verdade, a repetição é a mãe de qualquer habilidade. Olha uma coisa interessante disso aí, Léo. Na loja de livros sempre fico conectando os vendedores ali a fazer a mídia... Usando, né, as redes sociais, um vídeo, por exemplo. Ah, não, eu estou me preparando aqui para eu ficar bom para eu começar, porque eu tenho vergonha, eu sou tímido. Né? Eu acho que isso atinge muitas pessoas, né, que tem o seu negócio e aí tá vendo que a internet está crescendo tanto
e, não, quando eu estiver pronto, quando eu estiver preparado, eu vou fazer o vídeo. Quando que essa pessoa vai estar pronta, preparada, esperando dessa forma? E aí muitas vezes cai naquilo que a gente comentou, que é, o que é o estar pronto? Ela precisa de mais conhecimento. Aí ela já não age baseado no conhecimento que ela tem. E não entende que eu preciso, de repente, sem muito conhecimento, mas eu pego uma pequena situação, é assim que faz, deixa eu já aplicar aqui. Exato. E eu falo por mim mesmo, né? Os vídeos que no princípio, lá no começo, quando eu abri a loja, cara, eu tinha vergonha, era vídeo mostrando um carro inteiro em 30 segundos. Hoje eu consigo, de repente, falar de um carro todo, por tudo que ele tem que do que tem que mostrar no carro, né? Vídeos de 5 minutos, 10 minutos ali, mas no começo não aparecia, tinha vergonha. Mas por quê? Aí eu fui fazendo, eu precisava fazer, então beleza, vou praticando. Aí teve um dia que eu tive coragem de virar a câmera para mim e começar a apresentar o carro e também aparecendo no vídeo. Aí as pessoas começaram a se conectar melhor e aí com a repetição, Exato. que é o que você está falando, vai suave, né? Exato. Isso é para tudo mesmo, né? Isso é para tudo, né, André? Até assim, se você pegar e colocar também em relação à vida cristã, né? Sim. A pessoa quando converte, quando ela chega e começa a assistir os cultos e começa a conhecer a palavra, ela não tem ainda o entendimento da palavra como um todo, da Bíblia como um todo, se ela ainda não fez nem o rema, né? O rema são 2 anos que você vai conhecendo por etapas, mas é como se de repente o cristão fosse assim, só vou colocar em prática mesmo quando eu acabar o rema. Sim. Não é? Porque é o que às vezes as pessoas fazem. Não, só vou... Estou fazendo faculdade de administração, estou fazendo faculdade de marketing. Sim. Eu só vou colocar em prática quando eu tiver o diploma. Quando eu tiver finalizado e conhecido tudo. Sendo que aquilo que chegar até você, você já tem condição de colocar em prática, né? Sim. Então, à medida que você vai absorvendo as coisas, você vai colocando elas em prática. Perfeito. E por isso que, aí lá no início, né, o primeiro degrau da reclamação, a pessoa se torna habilidosa, é uma habilidade natural, porque ela só reclama. Então, tudo que vem, ela só reclama, ela só aponta a dificuldade. E se ela repete muito isso fica natural. É como se, de repente, a gente está aqui no estúdio, uma pessoa que só reclama, que ela está nesse primeiro degrau, ela entra, ela não consegue ver, poxa, que legal, ela não consegue ver nada positivo. Sim. Ela só vai ver que, sei lá, de repente tem uma coisa como uma pintura, ela olha para algum detalhe que a gente nem percebeu, sim, porque ela está procurando pelos defeitos. Ela está procurando aquilo que está errado e vai supervalorizar aquilo. E aquilo se torna uma habilidade dela. Sim. Olha uma outra característica, André, desse primeiro degrau, né? A pessoa aponta a dificuldade, já qualquer missão, qualquer coisa que você vai falar para ela. De repente você tem feirão que vocês fazem às vezes externamente, né? Então vai fazer um feirão, aí tem que levar os carros. Mas vai ser difícil porque ela só vai apontando as dificuldades. Sim. E aí, para ela vai ser sempre o mais difícil. E é muito interessante assim, por que isso acontece? Porque o cérebro de todo mundo, ele funciona para expandir aquilo que você foca. Olha, e quem só fica no primeiro degrau da reclamação, que só enxerga a dificuldade, aquilo que vai ser difícil dentro do processo, o cérebro dessa pessoa expande somente essa informação. E não consegue achar saídas, né? Não consegue achar saída. Fica tão grande a crise, o momento, a pressão, que aquilo que realmente aos olhos de outra pessoa, quando vai compartilhar, nossa, mas você poderia ter feito isso, porque, né, não está passando pela mesma pressão, mas por eu estar focando nisso, ele fica gigante e eu não vejo saída. Não vai sair. Fica difícil, né, e tudo mais. E aí é aquilo, né, você falou do rema, né? O que sai de dentro de você no momento de pressão, né? Se você não tem palavra da fé, se você não está munido de todo o conhecimento, não caiu sobre você a palavra revelada, realmente não sai nada, né? Sai reclamação, sai dificuldade. Agora, quando a pessoa tem a palavra da fé, sai palavras de motivação, porque não fica nesse degrau, né? Não fica. Não tem como ficar na reclamação, né? E daí é muito fácil de você perceber até qual é em que nível que a pessoa está, né? Sim. Então, se você pegar, por exemplo, se pegar essa escada da profissionalização, mas colocar assim, a escada cristã, da vida cristã, você vai ver que quem está na reclamação, ele não está andando. Não evolui, o seu ministério não evolui. Não, porque daí ele só está expandindo aquilo que não é para ser expandido. Sim. Ele está olhando pelas circunstâncias, sim, que às vezes não são tão boas, mas é só, o olhar dele é só isso. E olha que outra coisa interessante, né? Que até um alerta aqui, cuidado com o seu padrão, porque tem pessoas que elas maximizam os problemas. O que é isso? É aquilo que você falou que é uma coisinha assim, às vezes
tão pequenininha e a pessoa ela faz aquilo ficar muito grande, ela coloca muita intensidade, ela coloca muito foco dela, muitas emoções dela dentro de uma pequena dificuldade e torna aquilo maior do que ela já é. E aí tem uma coisa que é muito interessante, sabe, André, que é tanto os profissionais de alta performance quanto as pessoas que são bem-sucedidas, elas têm algo em comum. Elas crescem para serem maiores do que as suas adversidades. Elas não ficam correndo, não vou querer enfrentar o problema, ou ficar tentando desviar, porque as adversidades vão vir para todo mundo, os problemas vão vir para todo mundo. Tem pessoas que eu acho que pensam que para alguém que está numa posição, ou tem uma empresa... porque ela não tem dificuldade. Na verdade, acho que não tem, né? É que, na verdade... Ou acha que o dinheiro, enfim, não, aquele cara ele é empresário, ele não tem problema, cara. É porque daí são isso problemas acontece das medidas, muito. né? Mas existem pessoas, né? Pelo menos eu converso com algumas pessoas que não têm essa noção, né? E acha que o fato de ter um dinheiro a mais, ou ter um cargo, ou ter uma empresa, que não, é tudo mil maravilhas, só flashes, né? Sim, e daí ela fica, né, que isso é uma das coisas mais comuns que acontece, né, André? É da pessoa olhar para alguém bem-sucedido e falar assim, mas também é bem-sucedido por quê, né? Porque tem dinheiro, né? Porque assim, as dificuldades é muito mais fácil. Vai sempre sorrir mesmo, porque tá sempre com dinheiro ali, né? E aí é muito interessante porque essa pessoa não percebe que ela se coloca num tamanho em que o dinheiro tem um tamanho muito maior do que ela. Então ela se coloca inferior ao dinheiro, né? E acaba repelindo aquilo da vida, né? E acaba também repelindo isso, né? E aí essas pessoas que entendem como superar isso, sair desse degrau, elas entendem que não é você ficar fugindo dos problemas. Eles vão vir em níveis diferentes, em áreas diferentes, todo mundo vai ter uma problemática para poder resolver, mas não é você fugir das adversidades, mas é você se tornar, tanto pessoal quanto profissionalmente, maior do que qualquer adversidade. Então, quando ela vem, você é maior do que ela. Até esse tema, quando eu ministrei mês passado no Prosperar, né, eu falei da passagem dos espias, né, dos 12 espias que foram ver a terra prometida lá, Canaã, e que... Esse é um exemplo típico, né? Que 10 voltaram... Visão de mundo e visão que foi transmitida, né? Mandaram os espias, aí como é que eles voltaram? E era o mesmo, e o que é interessante, era o mesmo cenário, né? Então não é uma coisa, um viu uma parte da terra, outro viu outra parte, por isso que vieram coisas diferentes. Não, eles viram a mesma terra. Só que 10 deles, eles falam, né, na palavra fala, que eles se viram como gafanhotos, né, no meio de gigantes. Então, assim, eles mesmo colocando justamente isso, eles se viram pequeno, né? Então eles desconsideraram, né, que Deus tinha enviado eles para lá através de Moisés, mas eles se viam como pequenos e assim ficaram pequenos, porque dependendo, né, até também é bíblico que assim como pensa a sua alma, assim é. Então se você se vê pequeno, toda maneira que você vai enfrentar isso vai ser de uma maneira pequena, aquilo é muito maior do que eu maximizo o problema e me inferiorizo. Mas como sair disso, né, André? Sim. Como sair disso, você sobe, porque a pessoa que evolui, ela sobe um degrau, e quando ela sobe esse degrau, ela chega na justificativa. Aí quando ela chega na justificativa, né, são aquelas pessoas que são realistas. Sabe que aquela que fala assim, gente, mas isso aqui é a realidade. Parece até que o outro tá meio que viajando. Expert em dar justificativa, né? Fica expert na justificativa, e olha que interessante, deixa eu até abrir aqui para eu ver o slide, assim, exatamente que ele tá ali. A pessoa mostra porque não fez, então ela mostra assim, olha, eu não fiz porque aconteceu isso, e são plausíveis, né, como a gente falou. Uma coisa interessante até, né, nós estamos aqui com 16 dispositivos aqui conectados, e o pessoal tá aqui, ó, a Cristina Alves mandou um boa tarde, ó, fantástico. Uau, que tarde de dicas maravilhosas, gratidão. O Rodrigo Martins Albuquerque também entrou, conteúdo muito top. Então, gente, tá fazendo sentido até aqui? Compartilha essa live aí com mais pessoas que você tem certeza que vai impactar essas dicas do que está acontecendo aqui, que o Léo está passando. E uma das coisas interessantes também, quando o Léo trouxe essa palestra aqui no presencial, e até agora aqui também, a gente identificar em qual nível que a gente está aí, né? Você não precisa responder aqui não precisa colocar no comentário, mas qual nível que eu estou, né? Será que eu estou no nível que reclama? Será que eu estou no nível aqui que questiona? Será que eu estou no nível que está propondo? Será que eu estou no nível que está aplicando, né? Que a gente já deu esse brief ali dessa escada da profissionalização, que não é só da profissionalização, né? A gente pode encarar isso também com a vida espiritual, na nossa vida de liderança, na nossa casa, né? Eu no meu trabalho, como é que eu estou? Onde eu me encaixo nisso? E há esperança para você, dependendo do nível de degrau que você tiver
tiver aí, porque a gente está em constante crescimento, né, Léo? Perfeito. Em praticar hábitos, em mudar a nossa trajetória. Acho que essa é a grande função, né, de todo esse trabalho maravilhoso que você está trazendo, né, de mudar a vida de pessoas. Né? E o primeiro passo de qualquer mudança é a conscientização. Se você não tem consciência de onde você está errando, se você não tem consciência daquilo, você não muda alguma coisa que você não tem consciência, né? Então, até a escada da profissionalização aqui desse tema que a gente está trazendo, é para você tomar consciência onde você está. E aí o melhor, a partir do momento que você sabe onde você está e você vê que tem um degrau acima, você consegue perceber o que você precisa fazer para subir mais um degrau. Legal. E qual degrau nós estamos agora? Na justificativa, André. Justificativa. Justifica? Justifica, olha, né? A sua justificativa, ela pode até me convencer, mas não muda o seu destino. E não muda o cenário, né? Ok, assim, tudo bem que isso aconteceu porque tem muitas pessoas que morrem aí na justificativa, porque elas encontram, às vezes, que é real mesmo, né? Até no seu ramo tem muito disso. O mercado caiu, o mercado subiu, o mercado não sei o que lá. Ok, até justifica, porque tem toda uma movimentação. Tem vezes que diminui imposto, teve uma época aí que não sei o que fizeram incentivou para ir. Aí voltou a fomentar a venda de zero, a venda de seminovos, e foi muito bom. Exato. E o que você tem que perceber, assim, a gente não está dizendo que quando você sobe para o degrau da justificativa, que não é um degrau em que é realista, em que aquilo faz sentido, que tem a ver você falar sobre aquilo para ter atingido ou não ter atingido. Só que você não pode parar aí. Porque acontece, quando você para na justificativa, você não cresce. Porque você só justifica o ambiente externo, você justifica muitas vezes porque o ambiente externo modificou, porque está difícil para todo mundo, porque não batia a meta por causa de X, Y e ok. Acho que o maior perigo disso é quando a pessoa se justifica para ela própria, né, Léo? E aí você começa, além de dar justificativa para os outros, mas você mesmo começa a se convencer do seu resultado. Olha que triste isso, né? Eu acho que eu não fui, porque aí beleza, ele começa a justificar para ele próprio mesmo. É externo, porque é isso, porque é aquilo, e começa a apontar um monte de gente e realmente o grande perigo é estagnar, né? Estagnar. Eu paro nesse degrau, ou muitas vezes aí pelo que eu percebo aqui na escada da profissionalização, não tem como você ficar muito estagnado muito tempo, né? Você vai cair, né? Você vai retroceder, né? Porque uma coisa está puxando a outra, né? Eu justifico, logo eu reclamo. Logo você vai começar a reclamar, né? Logo você vai começar a reclamar. Perfeito. E é justamente isso. Não quer dizer que assim, nossa, então a pessoa que chega lá no 5º degrau, ela nunca reclama, ou seja, ela nunca aponta uma dificuldade, ela não tem olhar para isso. Não, ela tem, ela só não para. Exatamente. Ela não para aí. Ela reclama de alguma coisa que aconteceu, ela sobe para outro degrau para justificar, para entender assim, fatos plausíveis que fizeram dar aquele resultado. Mas ela entende que, né, até como o outro slide que eu coloquei aqui, que quem fica muito bom em justificativa, que tudo justifica, tem até um cuidadão, né? Cuidadão aí. Cuidado. Cuidado. Por quê? Porque você vai ficar muito bom em justificativa. E aí quem é muito bom em justificativa não é bom em mais nada. Por isso que é esse alerta. Na hora que você percebe que tudo se justifica, porque a pessoa fica com esse foco também, né? É o foco que achei uma justificativa, pronto, matei aí, porque na hora que eu passei a justificativa para o meu chefe, para o líder, ou às vezes até para mim mesmo, como você comentou, de você justificar para você mesmo, na hora que eu encontrei a justificativa, estagnei. Fiquei aí. Você repete aquela frase lá, quem é bom em justificativa? Quem é bom com eco, quer fazer o eco, André? Quem é bom em justificativa, não é bom em mais nada. Olha isso, você falou essa frase, Léo, eu lembrei de algo que até o Jerônimo, que a gente estava conversando aqui, estava falando sobre isso, né? Aquela pessoa que, o jeito que você faz qualquer coisa é o jeito que você faz tudo. E aí ele comenta de uma situação que você pode, quando você conhece uma pessoa nova, e você fica uma semana com essa pessoa, e ela passando informações da sua trajetória, mas uma outra pessoa pega e assim, eu vou te levar no quarto dessa pessoa por 10 minutos. E ele faz um comparativo ali que você consegue identificar essa pessoa ficando no quarto dela por 10 minutos do que uma semana conversando. Por quê? O jeito que você faz qualquer coisa é o jeito que você faz tudo. Você imagina, olha o quarto dessa pessoa logo quando ela acorda, né? Tá todo bagunçado, todo a parede suja, tá todo bagunçado. Nem a primeira tarefa do dia, que é acordar e arrumar a sua cama, essa pessoa não faz. Então, isso que você falou tem muita conexão, né? O jeito que eu faço qualquer coisa é o jeito que eu faço tudo. Então, as primeiras tarefas do dia, né? Se eu não sou capaz nem de organizar uma primeira tarefa, que é organizar a minha cama, quem dirá as outras tarefas no meu trabalho, né? Tomar cuidado, né? Porque aquele que é bom em justificativa não é bom em mais
Nada. E vai justificar não só numa esfera, justifica em várias esferas da vida dele, vai ter esse olhar. E tem isso tudo que você comentou tem muito a ver com um padrão de perfil comportamental. Certo. A maneira que eu me comporto, claro que a gente adequa às vezes ao ambiente que tem uma necessidade de um comportamento diferente, né? Mas você vai ver que é muito similar. Então, a maneira que eu lido com a minha casa, eu vou lidar também com o meu trabalho, eu vou lidar com a minha vida espiritual, então tá tudo muito intercalado. E tem pessoas que não fazem essa conexão, né? Depois eu arrumo, deixa minha cama bagunçada aqui mesmo, eu vou voltar para dormir, mas tomar esse cuidado, ter esse carinho, né? Do jeito que eu faço qualquer coisa, eu faço tudo. Não vai tomar banho, vai falar assim, pra que tomar banho, André? Porque outro dia eu vou sujar também. Já pensou, meu amigo? Dizem que os franceses inventaram o perfume por causa disso, né? Mas aí eu não vou entrar nesse mérito. André, mas olha que interessante. Aí, justificativa, entendi. Eu até posso encontrar a justificativa, mas eu não posso parar aí. Então, se eu não posso parar aí, eu vou pra onde? Você sobe mais um degrau, e agora é onde começa a fazer a diferença, que é o degrau do questionar. Então, a pessoa Por que começa a fazer diferença nesse ponto aí? Porque você começa a mudar o cenário. Perceba bem como que funciona. Quando você reclama e justifica, você está só falando de uma coisa que já é fato. Entendi. Que já aconteceu. Que não tem nem como você, às vezes, modificar, porque já é fato, já aconteceu. Mas quando você sobe para o degrau do questionar, você começa a querer entender o porquê aquilo aconteceu. Porque pode perceber, tem muitas pessoas que falam de dificuldade, mas não entendem por que aquela dificuldade surge ou como pode fazer. Elas nem se perguntam, elas só têm uma constatação de que aquilo ali é a realidade, que aquilo ali é a justificativa. No automático. Fica no automático e eu não posso fazer nada com isso. Quem sobe para o terceiro degrau, ele começa a se questionar se de fato ele não pode fazer nada para modificar esse cenário. Isso é bom, né? Isso é bom. Tá acontecendo, beleza. Se tá muito bom, mas o que eu fiz aqui que trouxe esse resultado, né? E se de repente o resultado tá começando a ter uma queda, por quê? Será que sou eu? Será que é externo, né? Mas aí, esse questionamento. Mas, Léo, é seguro ficar só nisso aí? Então, aí tem dois tipos de questionamento, né? Deixa eu até acompanhar aqui, vou acompanhar dois questionamentos. A pessoa do porquê. Perfeito. Que é a pessoa que é uma fase inicial, depois você sai da justificativa. E por que isso aconteceu? Às vezes você está atrás até, né, por uma coisa que pode soar um pouco mais vitimista. Por que isso aconteceu comigo? Que a pessoa se imagina assim, ela é o centro do universo, tudo acontece só com ela. Né? Só comigo acontece. Então você precisa conversar com outras pessoas para você ver que, né, acontece com todo mundo, dificuldades vêm para todo mundo. Só que é interessante, porque ela começa também a se perguntar o porquê do processo, por que aquela coisa acontece. Se você fica muito só no porquê, você vai encontrar várias justificativas. Qual o perigo de você questionar e ficar só no porquê? Porque daí você acha uma boa justificativa, fica na justificativa e volta a reclamar. Por isso que você encontra o porquê das coisas para entender o funcionamento, mas depois você sobe para o que começa de fato a fazer a diferença. A pergunta do como. Você se questiona, tá, então como eu posso fazer para mudar esse cenário? Como eu posso fazer para que isso dê certo? Como eu posso mudar o meu comportamento? Como eu posso mudar o meu resultado em venda? Como eu posso, de repente, convencer o meu chefe de fazer um café para uma pessoa que eu sei que ela vai trazer muito mais pessoas para a organização? Então, quando você pensa no como, aí você está descolado agora do passado e dos fatos e você está começando a se projetar para o futuro. Porque agora o seu cérebro mesmo, ele começa a funcionar de assim, tá, então vamos criar uma realidade. Muito bom, e é muito interessante que toda realidade, ela inicia internamente. Às vezes as pessoas ficam, que até, né, o conceito da fé mesmo, né, as pessoas acham que a fé, e a palavra também diz que não diz isso, né, então as pessoas acham equivocadamente que para você ter fé, não é fé se você tá vendo, tá enxergando, você tá vendo aquilo no natural. É fato. Pô, ali já é um fato, né? A fé é no hoje, você tem plena convicção de fatos futuros. Das coisas que não se vê. Só que aí são de fatos futuros. Sim. Ou seja, nossa, mas então é um fato? Sim, para você tem que ser um fato, não é uma possibilidade. Já é fato que isso aconteceu. Sim. Eu não enxergo com os meus olhos naturais, mas internamente eu enxergo. Então, quando você começa a se perguntar no como, você está enxergando internamente as possibilidades. E aí você consegue exercer fé sobre aquilo. Eu não estou vendo, muito mas bom. Internamente eu vejo. Você precisa enxergar internamente. E tem uma coisa que você fala também, o cérebro ele é atemporal, né? O cérebro é atemporal. Você consegue imaginar, crer, desenhar aquela projeção que você quer chegar
né? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? Então o cuidado que nós temos que ter com a nossa mentalidade, né? Porque aquilo que a gente pensa, a gente começa a falar e a grande possibilidade do que a gente fala se realizar, né? E aí quando você fala que ele é atemporal, né? Se eu começo a pensar lá na frente, no futuro, né? E no que eu quero realizar, ou pensar no passado também, o cérebro ele não consegue distinguir, né? O que é a realidade, o tempo, né? Atemporal. Então por isso que muitas vezes as pessoas estão sofrendo com algo que aconteceu lá no passado e sente aquela dor como se estivesse vivenciando, né? E só de pensar, né? Não está acontecendo naquele momento, mas só de pensar que aquele evento vai acontecer, que aquilo vai acontecer, que aquele problema vai acontecer, eu sinto tudo aquilo. E muitas vezes trava algum certo de pessoa que já passou por alguma dificuldade, aquele medo de acontecer de novo, né? Exato. Geralmente é uma pessoa que quebrou, né? Ou que já viveu um momento de pressão. Nossa, mas eu já passei nisso há 5 anos atrás, eu tenho medo. Nossa, isso acontecer, ela sente aquela dor mesmo como se ela estivesse vivendo aquilo. E é a realidade E acaba dela. bloqueando, né? E a chance de acontecer é muito grande, né? Então por isso a renovação da mente, né, Léo? Exato. Renovar a mente. Romanos 12 fala, né? Renovar a sua mente, não vos conformeis com esse mundo. Olha que interessante, o pessoal decidiu aqui agora estar, como é que fala? Interagindo conosco. Diga aí as interações. Ó, Cleverson Tavares deu um oi aqui, a Elisângela mandou graça e paz, ela falou que é o meu caso. Eu não sei a que ela se referiu, nos ajuda aí, Elisângela. Diga aí, Elisângela. O que é o seu caso? Falamos tantas Cleverson Tavares colocou aqui, ó, parece que as pessoas não sabem a razão para se arrumar a cama, para ao retornar do dia de trabalho ter facilidade de observar se existe um bicho peçonhento onde vamos repousar. Ó, exatamente como o cérebro, né, estava falando aqui, a Cristina Alves falou verdade, foco, força e fé, garra, coragem, determinação e muita fé é o que precisamos para alcançar nossos objetivos, tá vendo? Sempre fala de perseverança, né? De foco, de garra, de determinação, e nós estamos aí numa jornada, né, Léo? Exatamente. Nós passamos aí pelo questionador que fica só no porquê, evoluiu o nível pro questionador que vai para o como eu posso fazer agora, mas ele fica só aí, Léo? Não, porque daí o como, aí ele tá ligado no futuro, tá ele tá né, efeito especial. Onomatopeia. Ele vai e... Gastei meu português agora, hein? Aquela onomatopeia, que era o barulho. Pensei que era centopeia. Centopeia. Você se desloca para o futuro, então como cérebro atemporal, você começa a se sentir até melhor quando você tem uma problemática, e aquilo que você falou aqui no comecinho, André. Sim. Quando eu estou no meio do problema, eu só pensando no problema, eu não consigo encontrar a solução, não consegue. Você está toda hora olhando a dificuldade, justificando. Sim. Então a sua mente, o que vem para sua mente são os piores cenários possíveis, daquilo que aconteceu, que foi dificuldade, que você não gostou, reclamando, e você fica preso nisso. Tenta dar uma solução, você não consegue. Você precisa se deslocar disso. Você precisa chegar no terceiro degrau. O degrau do começar a se perguntar o como, porque na hora que você faz o como, você começa a imaginar agora a solução. Ainda que você nem aplicou, é aquilo que você acabou de comentar, o cérebro é temporal. Ele tem aquilo já como uma realidade, como aquilo está acontecendo. Você precisa se enxergar lá. Você precisa ver esse cenário positivo acontecendo. Só que daí depois do como já é um passo. Então quem começa a se perguntar no como, começa a ver possibilidades. Então você sobe para o quarto degrau, que é o degrau do propõe. Agora, quando você está no propõe, principalmente se você é liderado e tem um líder, né? Você enxergou algumas possibilidades. A mesma coisa das reuniões que a gente tem do Prosperar Treinamentos. E quando a gente tem as reuniões, como a última, a gente começa a propor outras soluções. Sim, percebe que a gente, em algum momento, a gente fala da dificuldade. A gente fala, olha, isso aqui foi difícil, a gente justifica o porquê que isso está acontecendo, a gente sobe para entender o porquê que isso está acontecendo, segundo a visão de cada um, mas a gente tem que estar, e como a gente vai sair disso? A gente não fica parado. Exatamente. E aí a gente começa a propor. Quando a gente começa a propor... É um exemplo bem prático, né? Porque da última reunião antes do novo formato, foi exatamente isso, né? Foi uma a equipe opção. do Prosperar que o Léo está comentando é do Prosperar Treinamentos, que acontece a última quinta-feira do mês. E para você que chegou agora, vai ter agora também nessa quinta-feira. Que você disse que é depois de amanhã. Depois de amanhã, isso depois aí. De amanhã. Com o Diogo Garcia. E a gente estava falando de novos formatos, né? Tem uma equipe grande ali, se não me engano, mais de 12 pessoas trabalhando para fazer o Prosperar Treinamentos acontecer. E aí teve exatamente isso, cara. Que bacana você usar esse exemplo. Processo. Né? Você vai Falou da dificuldade. Tudo, né? Não teve reclamação, né? Mas teve o apontar dificuldades, né? E logo da apontar as dificuldades, o como, por que isso aconteceu, né? Do
porque aconteceu, como eu posso mudar e também propor. E o mais interessante que foi aplicar, né? Logo em seguida, já mudou o formato totalmente, na próxima reunião já mudou até o local e tudo mais. Sim. A aplicação foi imediata, né? E aí, assim, nesse quarto parabéns degrau à equipe ainda do Prosperar, certo? Parabéns para nós também, que somos parabéns, isso aí. Palmas. Mas olha que interessante, no quarto de quem propõe, que traz opções. A gente traz as opções, né? A gente traz o A, o B, o C, a gente traz alguns cenários, Perfeito. Mas existe uma liderança que vai dizer, tá, o que é aquilo viável. Porque a liderança se conecta com outra liderança, a liderança tem uma visão mais estratégica. E até aqui, quando você está debaixo de uma liderança, você tem que entender que você dá as opções, mas sim, são opções que o líder vai dizer qual que vai para frente. Porque muitas vezes o que acontece, André, de repente eu dou uma opção, a minha opção não é aceita, é aceita a sua, André. Mas sabe o que eu faço? Eu vou pegar e vou fazer de qualquer jeito. Nem vou envolver porque foi a do André, só para mostrar que a do André ainda não era a tão boa. Isso acontece muito dentro das organizações também. Sim. De você ficar no mimimi, e aí é uma pessoa que, ao invés dela auxiliar o coletivo e trabalhar pelo coletivo, ela fica no individual. Se não for a minha ideia, então não vai ser a de ninguém. Olha isso. Ao invés de você entender que na hora que você propõe, o líder vai selecionar uma e pega junto naquela que foi para fazer acontecer, né? Aí quando você está nessa das opções, se você está debaixo de uma liderança, né, você vai testar, ele vai dizer para qual você vai. Mas se você é, por exemplo, um empreendedor, você vai selecionar qual que você imagina que tem mais relevância, que vai ter mais impacto. E aí você precisa subir mais uma, André, que é subir o de quem aplica, que é aquilo que a gente falou no começo, que é você tem até soluções. A gente fez aqui uma conversa, a gente viu várias coisas, mas olha o sentimento que tem quando você traz um monte, por exemplo, nessas reuniões que a gente fez, que você acabou de comentar, né? De uma para outra já modificou, né? De um mês para o outro. Mas a gente falando, batendo na tecla e nunca aplica. Sabe, a gente volta e fala sobre as mesmas coisas, a gente até discute e vê que aquelas são as soluções, mas nunca se aplica. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que aí ficam só no quarto degrau, estavam quase lá, encontraram boas saídas, mas não aplicam. Propõe um monte de ideias, mas não tem... Não tem atitude, próximo, né, não que tem é ação, né? Então tem que colocar em ação. E tem pessoas que se encontram funcionar. nesse perfil e acham que tá maravilhoso, né? Não, que eu dou muitas ideias e não sei o que. Até pode ser que outras pessoas apliquem aquela ideia, mas talvez na vida dela mesmo não tá aplicando, né? Não sabe que tem que partir pro próximo degrau ali e não correr o risco de retroceder, né, Léo? De retroceder. E aí até isso assim, André, e aí às vezes acontece justamente isso. Eu dou muitas ideias, mas as minhas ideias não são... Você vai ver que a pessoa fala exatamente isso. Mas ideias não são aceitas. Aí só aceita as ideias do André. Então, você pode ter certeza que essa pessoa não pega junto da sua ideia. Não, porque ele quer que a ideia dele seja, entendeu? E aí fica com... sabe aquela pessoa que fica com... Ela quer o estrelismo? Então tem que ser um meu. De ego, se não for disputa de ego, de uma série de coisas. E olha que... Quem coloca em ação que chega nesse degrau, né? Aquele que faz acontecer. Já estamos no quinto degrau, no último degrau. Aplica. Aprende com os erros. Até um exemplo que eu acho que é muito nítido, assim, né? Thomas Edison inventou a luz. Sim. E aí quando você vê, tem lugares que falam 999, outros 9.999, enfim. Foram muitas tentativas e que nessas tentativas ele não conseguiu fazer acender a luz. Só que ele não viu isso como um erro, ele viu como aprendizado cada uma delas. Ele viu o que não deu certo, o que eu posso fazer, como eu posso modificar para tentar fazer a luz funcionar. Ele era alguém que aplicava, ele aprendia com o erro, porque não tem problema nenhum. De repente, de uma estrutura, por exemplo, no Prosperar que a gente traz, a gente testou, não deu certo. O que a gente aprendeu com isso? É aquele profissional que ele olha as coisas que não foram tão bem, que não deram certo, mas ele não olha como erro, ele olha como aprendizado. E é totalmente diferente, André. Se você olha só como erro, você mata aquela situação ali, você não quer mais nem enxergar ela. Mas se você olha como aprendizado, você vê, tá, e por que isso não funcionou e o que eu posso trazer de proveitoso nisso? Perfeito. Você enfrenta de uma maneira totalmente diferente e você se percebe em evolução contínua. Então, não tenha medo de errar, porque qualquer coisa que você errar, se você tiver o olhar como aprendizado, você evolui. A mesma situação, que uma equipe, de repente, a mesma equipe, aconteceu algo que todo mundo viu como um erro e tem alguém ali que viu, deixa eu ver o aprendizado. Sim. Uma mesma situação, da mesma maneira lá dos espias, é o mesmo cenário. Tudo depende de como você vê. E tem até uma frase que é muito famosa, mas que eu não lembro exatamente quem é, Anaías, uma coisa assim. Ananias? Não é Ananias, não é bíblico não, até lembrei dele também. Mas nós não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos.
porque tudo passa no nosso filtro das nossas experiências para a gente dar um significado, né? Então, às vezes é o mesmo cenário, outras pessoas estão enxergando uma realidade que você não está enxergando, né? E é uma super possibilidade de você se enxergar, né? Por que será que só eu não enxergo, né? Uma vez que a gente não vê o mundo como ele é, mas como nós somos, da mesma maneira que você faz uma coisa, você faz outras coisas, você está no mesmo contexto, é o mesmo padrão comportamental que você leva, né? Como o André trouxe aqui, o jeito que você deixa o seu quarto, é o jeito que você está conduzindo também a sua vida, que é o mesmo padrão. E para finalizar, né, André, essa escada, olha que interessante esse slide aqui final, em que mostra a escada inteira. E qual que é essa diferença, né? Olha, o primeiro, o segundo e o comecinho do terceiro degrau, que é quando a pessoa fica lá no questiona o porquê, são pessoas que elas são mais pessimistas. Elas aceitam os cenários que são impostos. Não são pessoas que transformam realidades, porque elas aceitam aquilo. Aí elas ficam apontando as dificuldades, ficam reclamando, clamando novamente pelas mesmas coisas, como uma areia movediça, né? A pessoa só vai se afundando e não percebe, cada vez que ela se movimenta, ela afunda mais, porque o foco dela está só no negativo, está só na dificuldade, naquilo que não está funcionando, justifica, fica muito bom em justificativa e às vezes fica se perguntando por que tudo isso acontece comigo. Nitidamente você vê que uma pessoa mais pessimista só enxerga o copo meio vazio, né? O mesmo copo só enxerga meio vazio. Mas quem já está no questiona e começa a subir por como, é nessa parte que você está vendo aí na imagem, são os otimistas. São aquelas pessoas que mudam cenários. Porque aquilo que não está tão certo, que não está exatamente como ela quer, ela tem um olhar de como eu posso fazer então para modificar. Ainda que tenha coisas que estão fora da esfera de controle, ela olha e dentro daquilo que está dentro da minha esfera de controle, dentro daquilo que eu posso fazer, qual a melhor ação, qual a melhor resposta, qual a melhor atitude que eu posso ter em relação a isso. E aí são pessoas mais otimistas, enxergam o copo, ele está na maior da situação, assim, o copo ele vai sentar da metade para encher, ou o copo está meio cheio. E aí são pessoas que mudam cenários, que fazem acontecer, propõem coisas diferentes, levam às vezes para a liderança, tentam, percebem que aquilo que não deu muito certo, tem um aprendizado que gera e fica nesse processo de repetir. E como isso faz diferença, habilidosas. Né? Não, e se tornam habilidosas em modificar coisas. Perfeito. E é muito interessante, né, Tanda, para finalizar e deixar você concluir aí, que eu sei que você quer falar. Tem muitos empresários que eles empreendem em vários ramos. Sim. E às vezes as pessoas não entendem como que ele pode empreender ou como que ele pode trabalhar em ramos tão diferentes. Né? Porque fala assim, mas a pessoa não tem que ser especialista dentro de uma área, por exemplo, você de carro, você não poderia também ter uma imobiliária ou ter uma série de outras coisas? Não, porque é claro que quanto mais você ficar especialista dentro de uma área, mas também você pode ter empreendimentos, como grandes empresários têm vários empreendimentos, mas porque eles entendem essa escada. Eles entendem que eles contratam muito bem pessoas que são especialistas e que fazem esse negócio acontecer e empreendem em vários ramos. Mas você os enxerga como otimistas, pessoas que mudam cenários, que criam conceitos, pessoas que não sabem como funciona, mas aí contratam alguém que sabe como funciona e faz uma equipe funcionar, né? É a mesma coisa quando a gente olha para o nosso apóstolo, o pastor Eliezer, né? O pastor Eliezer não está à frente de todos os setores, né? E imagina, tem todas as frentes que a própria igreja tem, mas ele tem a habilidade de conduzir e fazer com que tudo isso aconteça, né? Mas não é na reclamação, não é na justificativa, não, isso aqui não está funcionando por causa disso, né? É uma evolutiva de um degrau que é impulsionando todo mundo para frente, aprendendo com os erros e sempre projetando a gente para um futuro melhor. Sim. Fez sentido para você? Muito sentido. E uma das coisas aí que você comentando nesse aspecto aí, a importância das associações, né? De quem que você se associa, de quem que você está perto também. Muitas vezes você pode estar evoluindo o seu degrau da profissionalização e você está dando ouvidos àquela pessoa que talvez não tenha esse conhecimento, também não quer crescer. Isso acontece, gente, com pessoas que você está se associando, né? Talvez ali no seu trabalho, as amizades que você tem, aí a pessoa não quer evoluir e tenta colocar você para baixo. Então, olha como você tem que se controlar no seu nível, na sua escada, na sua mentalidade, né? Para estar sempre aplicando, estar sempre correndo atrás ali e não descer o degrau e tomar muito cuidado com quem você dá voz, né?
Com quem você dá ouvidos, né? Acho que é isso, né? Dar ouvidos àquelas pessoas que chega do teu lado ali, encosta, né? O ó céus, ó vida, com certeza. Ó morte. E isso até é um estudo, viu, André? Eu não lembro o nome da pessoa, mas é um americano que ele fez um estudo e é bem conhecido, que você é a média das 5 pessoas que você convive. Olha isso. Isso é muito real. Porque a partir do momento que você convive com pessoas que às vezes estão numa posição ou estão no resultado que você gostaria de ter, o fato de você conversar com elas, mesmo que elas não estão te ensinando propriamente dito, né? Mas só de você trocar uma ideia, você percebe um padrão diferente que vai te influenciar a subir também. Sim. Então isso que você falou é muito importante, que às vezes você se associa com pessoas que nitidamente vão te levar para baixo. Exatamente. E de ver dificuldade que às vezes você não está enxergando, André. Exatamente. O André é bobinho, né? O André não enxerga essas dificuldades e de repente você começa, nossa, então acho que porque você começa a querer pertencer ao grupo, né? É uma coisa de pertencimento mesmo. Então tem que tomar muito cuidado com os grupos que você se coloca para pertencer, porque eles estão influenciando também os seus resultados. Muito obrigado e nós nos encontramos agora, quinta-feira, aqui, porque eu sei que você vai vir. E não se esqueça, afinal você não se esquece daquilo que você se lembra. Quinta-feira, podcast presencial com o nosso grande Diogo Garcia. E a gente espera você. Até mais. Tchau, gente.